Fala, pai presente! Vídeo de hoje, pornografia e pornofonia. Como está bem aqui descrito no nosso primeiro slide, eu imagino que quando a gente fala, estou falando de homens e mulheres, quando falamos de pornografia, eu imagino, deduzo que todos conhecem sobre o tema, tudo bem? Agora, um tema novo que eu aprendi e decidi fazer esse vídeo para poder compartilhar, porque quando se fala de pornofonia, é algo para mim novo e talvez para você também seja novo. Então, a pergunta que fica, e a primeira delas, né, a primeira de muitas é: você sabe o que é pornofonia? Não? Então vamos dar aqui sequência no vídeo. Para a gente entrar na questão da pornofonia, eu preciso primeiro trazer o contexto do que é pornografia. Então, eu trago esse breve texto aqui para poder contextualizar e definir o que é pornografia, tudo bem? Diz o texto: não consigo definir pornografia, disse certa vez um juiz, e aí ele diz o seguinte, né? Eu reconheço, eu não sei o que é pornografia, mas eu reconheço quando eu vejo o que é pornografia. Ele é um juiz, e aí essa Jacobellis aqui versus Ohio era um filme que tinha isso em 64, década de 60, um filme que tinha cenas de nudez e estava sendo discutido se seria proibido a transmissão e passar esse filme nos cinemas da região. Bom, o juiz ele deu essa definição, mas vamos aqui entrar um pouquinho mais nos meandros dessa palavra, porque para muitos determinadas ações, vídeos, músicas não é pornografia. Então vamos nos afunilar um pouquinho mais para entender o conceito do que é pornografia. A palavra pornografia vem do grego para escrever sobre prostitutas. No entanto, a etimologia do termo não é um guia para o seu uso atual, uma vez que muitas das coisas comumente chamadas de pornografia, hoje em dia, não são literalmente escritas nem literalmente sobre prostitutas. Então ele tá dizendo aqui, o texto, que antigamente o termo pornografia se remetia somente às prostitutas. Mas nos dias atuais, a palavra ela tem um espectro muito maior. Seguindo o texto, aqui está uma primeira definição simples. Pornografia é qualquer material, e veja só, imagens ou palavras que seja sexualmente explícito. Essa definição de pornografia pode selecionar diferentes tipos de material em diferentes contextos. Ora, se uma música ela é transmitida, verbalizada por palavras, se tem cunho pornográfico nessas músicas, eu posso dizer que determinada música ela é pornográfica. Continuando o texto, uma vez que é visto como sexualmente explícito, que pode variar de cultura para cultura ao longo do tempo. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tudo que é de imagem ou palavra que tenha cunho sexual explícito é considerado pornografia, tudo bem? Então, definimos aqui primeiro o que é a pornografia. Para trazer um pouquinho mais de informação e embasamento, para que não fique só nas minhas palavras, lembrando que alguns vídeos atrás eu já tinha falado sobre a questão da música, mais especificamente do funk, que não era legal o pai e a mãe deixar o seu filho ouvir funk, que eu estava num lugar de férias, aí tinha lá a mãe dançando com a filhinha e o pai ali, né, olhando com cara de paisagem. Enfim, e aquela cena me chamou a atenção, né? Porque a mãe estava rebolando, se sensualizando, a filha vendo, fazendo igual, e o cara, o boca aberta lá olhando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas enfim, fiz esse vídeo, procura aí na playlist que você vai encontrar. E eu quero aqui então trazer o conceito de um especialista da área. Dr. Hawk Erdmann, ele é um pesquisador de música e as emoções, música e emoção. Ele é de uma universidade lá de Berlim, Alemanha, que eu não vou me arriscar a pronunciar, mas você está vendo aí, e ele investiga a música e o som
e a mídia, de forma geral, né, como método de pesquisa empírica, ou seja, ele vai aplicar no campo e ele aprende no campo, ele vai testando. Raised your hand, so there's some similarities in your feelings. However, not everyone may have agreed on that. So there might have been also some differences. So where does it come from? Why does music create emotions in us? I brought you here now 4 different associated with sad contexts, which made this music sound sad. There's another explanation which is based on learning, which was termed musical expectations. We think that in our everyday experience of music, we acquire statistical knowledge about the statistical properties of musical structures. We actually learn musical patterns, musical styles. So for example, you may have experienced that once you were in your car and you turned on the radio and you heard a song that you've never heard before. Structure. And we could also measure that this segment and also the other segments that were surprising to our participants induced physiologically and subjectively arousal in our participants. Raise your hand, so... Bom, resumindo, é um vídeo de 15 minutos, esse é o padrão do TEDx. Eu destaquei 4 situações que a música ela gera no nosso ser quando a gente ouve. E aí a mensagem desse especialista falando, né, que é o Hawk Ergman, falando que a música ela desperta em nós. A música ela cria emoções, ela desenvolve emoções, gera emoções dentro da gente. E você sabe disso. E aí assim, né? Tudo bem que ele trouxe a pesquisa, ela serve para mostrar um padrão quando você aplica e o maior número de pessoas reage àquela pesquisa, àquele estudo. Mas não precisa de pesquisa nem de estudo para lembrar que quando a gente lá, lembra a época de adolescente, a tal da fossa, qual o tipo de música que a gente ouvia quando estava na fossa? Música romântica. A música, ela, dependendo da música, ela gera um estado de espírito dentro da gente, mais conhecido como emoção. Você não ouve música lenta, por exemplo, para treinar. Então, para determinado tipo de estilo de musical, gera uma emoção em você. Primeiro ponto. A música, ela cria expectativas. Se você que está me vendo agora, que é mais novo, pergunta para o teu pai. Eu lembro da época do bailinho das vassouras, né? Quem dançou, quem brincou, dá um joinha aí, comenta aí. Mas para quem não conhece o baile da vassoura, era o bailinho que era feito na garagem da casa de um dos amigos, e aí ficavam com a vassoura, e aí era música, tinha as músicas da época, né, mais agitada, música pop, depois vinha a sessão da música lenta, que você abraçava, né, as amigas, depois algumas se tornavam namoradas, etc e tal, mas o objetivo na época era só dançar, mas gerava aquela experiência. Eu lembro que me dava mas me dava um negócio na barriga só de saber que eu ia abraçar, pô, coisa de, você sabe, se é adolescente, já foi adolescente, você sabe, aquele frio na barriga, aquele nervosismo, sabe, aquela tensão de você encostar o rosto assim, né, na menina, né, e acho que a menina também deveria sentir o mesmo, enfim. Então a música, ela gera expectativas, tudo bem? E a expectativa era essa. A música, ela cria padrões e estilos, então, para determinado tipo de música, você vai internalizar um padrão de comportamento. Você quer ver? O bate-cabeça do hip-hop. Coloca aí no YouTube para você ver o que é bate-cabeça. E o estilo, que são as tribos. A música também, ela cria, e aí, palavras do especialista, tudo bem? Cria excitação fisiológica e subjetiva. A excitação fisiológica eu só posso deduzir, quando a gente fala, por exemplo, necessidade fisiológica, é necessidade do corpo. Quando a gente fala aqui que a música cria excitação fisiológica, eu estou entendendo que ele diz que cria o desejo. Olha, excitação. O que é uma pessoa excitada? Está atrelado a cunho sexual, tudo bem? Ela se excita com a música ou fica eufórica. A questão da subjetividade, eu confesso que eu não entendi. Mas a música cria excitação fisiológica, são oriundas do corpo, tudo bem? 4 características que o especialista Hawk Ergman, ele traz quando a gente ouve música, tudo bem? Esse tipo de música pode gerar baseado no que o Dr. Hawk Ergman fala. Assim, imagina. Tempo que ele está lá em cima, e produzindo os movimentos,
pai que demora tanto carinho, tanto amor, sabe? Leva no catecismo, leva na escola técnica, leva lá, sabe? Do papai, aí me dá uma dessa, abusando pra cima pra todo mundo. Olha lá, ó. Minha filha, minha filha. Não, mas a gente sabe que tem sim aquelas mães que vai pro sertanejo, vai pro rock, vai pro rap, sabe? A mãe que deixou o filho em casa. A decepção que é pro filho, a decepção que é pro pai, pro irmão, enfim, para a sociedade de forma geral, mais pros pais, né? Mais pros pais. Mas enfim, então depois de um baile funk desse, aí eu quero, por gentileza, me ajuda, por favor. Deixa aí nos comentários quais foram as emoções geradas nesses jovens. Quais foram as expectativas geradas? Qual foi o padrão e estilo inserido dentro desses jovens? Vou só abrir um parênteses bem pequenininho aqui no padrão, tá? A desumanização do ser humano, a carnificação da mulher. Então a gente vê às vezes as mulheres reclamando, né, do empoderamento, da desigualdade, e que o homem é machista e tudo. E aí eu não estou justificando o erro de ninguém, tá? Mas a própria mulher se coloca numa condição de objeto. Tá? Não estou aqui fazendo apologia, nem defendendo o homem, nada. Tá? Pelo contrário, eu acho que o homem ele é o mais... o que tem uma carga maior de responsabilidade no que está acontecendo aí. Sem dúvida. Mas ninguém colocou um revólver na cabeça dessas meninas para subir ali para dançar. Elas foram de livre e espontânea vontade, tudo bem? É só não estou fazendo um juízo de valor, mas é só para a gente entender quais foram os padrões que foram estabelecidos na cabeça desses jovens. Tá bom? Qual foi a excitação, né, fisiológica, aquilo que eu comentei durante o vídeo? Imagina aquele monte de jovem ali, na flor da idade, com os hormônios a milhão. Qual foi a excitação fisiológica? Qual foi a necessidade do corpo que gerou no corpo deles ao ver aquele vídeo? Ali embaixo olhando. Só para a gente refletir. Estou fazendo perguntas, tudo bem? Só perguntas. Olha lá as frases. Todas elas, no final, tem um ponto de interrogação. Eu estou fazendo perguntas, tudo bem? E aí você reflita aí. Se você gostou, legal. Se você não gostou, também não precisa mais voltar no canal. Enfim, aqui, volto a dizer, aqui é um vídeo, aqui são conteúdos que são feitos a partir dos desafios da paternidade em pleno século XXI. Quais são os desafios que nós, pais, temos para educar os nossos filhos? Esse é o ponto, tudo bem? E agora a gente vai entrar na pornofonia. Pornofonia. Eu dei uma pesquisada na internet, e aí nós temos no dicionário, né, da Wikipedia, bem pobrezinho a definição, né? Até porque é um assunto novo, é uma expressão, palavra grosseira ou obscena, ou palavrão, tá? Aí eu fui para um dicionário das gringas, o Collins Dictionary, e ele traz uma definição aqui, e olha só que interessante, não? Excessively loud music, addiction and information, a pornography. Então tá dizendo aqui que é uma música excessiva que adiciona, né, informações pornográficas. É uma música alta, excessivamente alta, que adiciona informações pornográficas. Então ele está falando, aqui ele já atrela a pornofonia à música, tudo bem? Olha lá, Collins Dictionary. Se a gente pensar nos nossos bisavós que não tinham contato com pornografia, eles tinham muito mais prazer na relação sexual do que nós. Uhum. Uma sociedade hipersexualizada como a nossa, que só pensa em sexo o tempo todo, tem menos prazer no sexo
do que as pessoas tinham há 100 anos atrás, por exemplo. Olha só. Banalizou o negócio. Né? Exatamente. E se banalizou, bom, não tem graça. Né? Exato. Eu tenho que sempre ir escalando, sempre buscando alguma coisa para suprir É, essa demanda imaginária minha. exatamente. Como que você vê o papel cultural nesse ponto, do ponto de vista da música? Não, porque, ok, site pornô é pornô, mas, por exemplo, a música, você tá lá numa festinha de 15 anos, tá tocando um funk louco e tá, as meninas estão Podrão lá. lá, né? É, exatamente. Ou então no baile funk, ou então o funk tá em todo lugar trazendo isso, mais a indústria midiática que nós estamos vendo, filmes, séries, etc. A pessoa imersa nisso é meio difícil ela fugir, né? O que você sugere para essa pessoa? Se a gente pensar nos nossos bisavós que não tinham contato, Imersa nisso é meio difícil ela fugir, né? O que você sugere para essa pessoa, Soriane? bom, aí ela não vai ter uma escolha, né? Ela vai ter que começar Lidar. ela vai ter que começar a se abrir para outra cultura. Ela Ouvir vai- uma música clássica. Ela vai ter que começar a se abrir para um outro universo cultural, né, que não é imediato do bairro dela, que não é imediato dos amigos, né, mais próximos dela, mas ela vai ter que romper com vamos dizer assim, essa cultura pornográfica que tá essa cultura pornográfica do ouvido tem nome, inclusive. A visual é pornografia, a auditiva é pornofonia. A pessoa que é só música pornográfica, né? Eu nem sei como é que estão os funks Inclusive hoje em tem dia, uma mas... junção também daqueles vídeos meio ASMR pornô. Não tem um negócio assim também? Sim, Isso sim. se enquadra isso? Tipo, Sem dúvida. sei lá, uma mulher falando baixinho, fazendo... Sim, mastigando alguma coisa, assim. A galera sente prazer vendo isso. Deixa eu contar uma... Imersa nisso é meio difícil. Para encerrar, eu quero só fazer uma pequena reflexão com relação ao que o especialista ali ele diz, né? Ele fala que as pessoas há 100 anos atrás, ou seja, os nossos avós, bisavós, tinham muito mais prazer no sexo do que a nossa sociedade contemporânea dos dias atuais. E ele fala da hipersexualização. Então, assim, antigamente o pessoal falava que os antigos eram retrógrados, severos, machistas, enfim, controladores, mas aí lutaram tanto, né? Lutaram tanto para a liberdade sexual, e aí eu vou fazer um vídeo sobre isso, que começa ali, o estopim é ali no Woodstock, mas isso já vinha sido, começou a ser construído na década de 50 e 60, e aí a década de 60 vem o Woodstock. Então isso há 2 décadas atrás já estava sendo construída essa questão da liberdade sexual. Hoje as pessoas são livres e elas não têm prazer na sexualidade. E aí esse vídeo que a gente viu, ele fala sobre o vício da pornografia, que também tem vídeo aqui no canal onde eu falo sobre vício de pornografia, que as crianças elas têm acesso à pornografia já com 6, 7, 8 anos. E como isso é prejudicial às crianças. Então tem vídeo falando sobre pornografia, mas esse vídeo, esse trecho que eu recortei aqui do canal Brasil Paralelo, do programa Conversa Paralela, ele fala que a questão do sexo hoje, as pessoas não estão tendo prazer. Veja só, você, pai, fica de orelha em pé. Ele fala, eu recomendo você assistir esse vídeo inteiro na íntegra, no canal Brasil Paralelo. Ele fala que a maioria das mulheres hoje não consegue ter orgasmo. Não consegue ter. Tem alguma coisa errada. Aí fala que isso está atrelado a... E aí tem muita gente que fala, né, do jovem ter relação sexual cedo, se masturbar, ficar enfiando um monte de coisa sexual, de cunho sexual já lá na escola para que ela possa se conhecer. E aí está se conhecendo. Só que um dos vieses, que é a masturbação, tanto para o homem quanto para a mulher que está crescendo, é 70-30, veja só, 70-30, então tem 30, cresceu muito o acesso de mulheres, de meninas jovens que começou a se masturbar e se viciou. E é uma vez que ela entra nesse mundo paralelo de aspas prazer, uma vez que ela entrou aqui, ela se caracterizou uma pessoa viciada em sexo, ela não, dificilmente ela vai ter orgasmo numa relação sexual real com um homem. Olha só.
Então, só para contextualizar aqui também um outro vídeo que eu vou fazer, brigaram tanto para a liberdade sexual e hoje estão pagando um preço muito alto, né? É isso, pessoal, que eu quis trazer hoje, a pornofonia. Então, assim, dica, tá? Não deixe seu filho ouvir funk, não. E assim, né? Você vê, eu cometi um erro. Tem uma música de uns bichinhos, que eu não sei qual que é Domingo, né? Que é a mesma do pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 não sei o que lá. Esse é tudo que eu... A música é bonitinha. E eu coloquei na playlist do meu filho, que é um vídeo que eu também vou falar, que eu vou fazer aqui, educando por música. Então, meu filho ele tem uma playlist para determinadas situações do dia dele. E aí tinha essa música do pão de queijo, que tem as batidas do funk. E eu coloquei, e é impressionante como vira chiclete, como isso... sabe, de alguma forma entra na mente da criança, tipo uma lavagem cerebral. E aí eu expliquei para ele, filho, eu tô tirando da playlist, e ele falou, cadê a música do pão de queijo? Eu falei, eu tirei, porque ela tem a mesma batida do funk, ele já sabe que funk não é bom para ele já sabe, e aí ele entendeu. Por quê? Porque já tinha plantado isso, né? Já tinha explicado, orientado, que funk não é bom para ele. Se lá na frente ele quiser ouvir, quando ele tiver adulto, tudo bem. É uma decisão dele, ele vai ser adulto, dono da vida dele, tudo bem. Mas agora cabe a mim, cabe a você, pai, explicar, orientar e vistoriar. E eu não sei se a palavra vistoriar é mais ideal, mas ter o cuidado de saber o que o seu filho está ouvindo, entende? Isso é obrigação nossa. E foi muito legal, só para encerrar aqui, uma vez nós estávamos de férias, no hotel, e todo dia à noite tinha apresentação para criança. E nesse dia, eram uns bonecos grandes, e aí ele foi correndo na minha frente, posso ir, papai? Vai! Quando ele foi, que ia começar o show, começou a tocar um funk. E aí, a hora que eu cheguei, né, as crianças estavam tudo criancinha pequena, 2, 3, 4, 5, 6 anos. E aí eu falei assim, nossa, tá tocando funk, né? Tá tocando funk. E fui andando até chegar lá. Quando eu cheguei lá na frente, perto do palco, para poder procurar ele tava encostado, né, numa espécie de vaso, flor, e o vaso emendado no banco. Ele tava lá de braço cruzado. Aí ele olhou para mim, eu não falei nada, esperei ele falar. Papai, é funk. Eu falei, parabéns, Daniel, parabéns. Você já sabe que esse tipo de música não é para você. Se você acha que seu filho pode ouvir, se você gosta, o problema é seu, cada um sabe o que é melhor para sua família, mas eu trouxe aqui um contexto científico dizendo, e tem outra, isso aqui é só um overview do vídeo que eu vou falar sobre a influência da música com pesquisas. Vou dar só um spoilerzinho aqui. Nosso corpo, ele é feito de energia. A música são vibrações de onda sonora, então, dependendo da vibração sonora, ela entra em consonância com o nosso corpo ela entra em consonância e aí fica tudo num ritmo só. A música e as vibrações do nosso corpo. Quando a gente recebe vibração de uma música do funk, por exemplo, é um dos estilos, ele desregula, ele bagunça com toda as vibrações, enfim, com tudo aquilo que... Nosso corpo é feito de energia, cientificamente falando, tudo bem? Ele desregula todo o nosso corpo. Ele descaracteriza, ele desumaniza... Olha só, ele descaracteriza a essência do nosso corpo. Essa é só uma das coisas que eu vou trazer no vídeo que eu vou falar sobre música, tudo bem? Então, era isso que eu queria trazer para você. Não se esqueça que o maior e melhor presente que você pode dar para o teu filho é o teu tempo. Pai presente. Até a próxima. Tchau.